sempre começo com uma pergunta para todo mundo. É Robson Vilalba. Quem é Robson Vilalba? Pergunta foda, hein? Talvez o mais interessante dessa pergunta seja assim, será que existe um Robson Vilalba? Ou será que o próprio Robson Vilalba está Robson Vilalba? Assim, ou seja, eu já fui muitos em mim mesmo e não posso me resignar e ser apenas um deles, assim, sabe? Assim, hoje o Robson Vilalba é um pai de família, é um trabalhador da área do design, da área da ilustração, da área dos quadrinhos, que trabalha bastante com jornalismo em quadrinhos, assim. Uma pessoa que está tentando entender a complexidade do momento que a gente está vivendo. Esse é o Robson Vilalba de hoje, assim. Amanhã, se você me fizer essa mesma pergunta, talvez eu te dê uma resposta diferente, assim como daria ontem. Mas hoje, acho que esse é o Robson Vilalba. Isso me escapa, mesmo eu sendo ele. Eu sou mineiro de nascença, né? Nasci em Itabira, Minas Gerais. E saí muito cedo de Minas e fui viver no Mato Grosso, assim. Então, Mato Grosso para mim era uma coisa muito nova, assim. Então, assim, a infância para mim é esse novo e esse eu vim de um lugar que toda a minha família tinha essa raiz desse um lugar, assim, sabe? A minha família nunca me permitiu ser mato-grossense. Ela sempre dizia que eu era mineiro, assim. E como eu era mineiro de Itabira, né? Que é a cidade do Carlos Drummond, então eu não podia deixar de ser mineiro de hipótese alguma, assim. Então até hoje eu recebo presentes de Itabira, canecas, camisetas. Mas eu só passei a ser mato-grossense da minha infância quando eu vim para o Paraná. Porque aqui eu conheci procopenses, eu conheci londrinenses, eu conheci paulistanos. E eu queria ter isso, eu queria ser de algum lugar, assim. E eu vi que eu não conseguia ser tão mineiro como me diziam que eu era. E aí eu falei, quer saber, eu sou rondônopolitano, assim. Então, assim, a minha infância é isso, assim. Esse eu vim e o eu sou, sabe? Era isso. O fetiche é sempre a representação do imaginário, né? É aquilo que se dá num plano que ela está na ideia. Né? O fetiche sexual, por exemplo, é um fetiche que ele se dá na ideia. Né? E a ideia é sempre algo muito própria, né? Cada indivíduo tem sua própria ideia, por isso é egoísta, e por isso lhe satisfaz, assim. E é sempre difícil, e talvez esse seja um grande desafio, a gente diferenciar, né? Para além da sua pergunta, né? Que é o fetiche, do que é aquilo que se dá no plano da minha ideia e o que é aquilo que se dá no plano da realidade, das coisas, né? Que aí é o plano, mas vamos dizer assim, concreto, né? Tátil, assim, né? A realidade me escapa à minha vontade, ela escapa ao meu fetiche, né? A ideia das coisas, ela só está em mim. Agora, a concreticidade das coisas, a realidade das coisas, elas estão independentes do meu fetiche. Acho que a gente tem uma tendência muito grande a olhar o mundo de maneira fetichizada. Fetichiza o desejo, seja o desejo sexual, ou o desejo de compra, né? Que também é um desejo. O desejo de ser, né? O como eu me vejo desejado por mim mesmo. E aquilo que eu sou de fato, aquelas operações de troca que acontecem de fato, aquela realidade que existe de fato, independente da minha vontade, independente do meu fetiche. Esse é o princípio da realidade. Você falou do egoísmo e do desejo, né? Eu fui fazer um curso de política e o cara só falou sobre amor. Amor. Ele deu o curso de política falando sobre amor, só falando sobre isso. Ele diz que a política, né, é administrar os desejos. E aí eu ia perguntar para você o que é o amor. E depois eu pergunto. Então, assim,
a sua introdução, ela é uma introdução que me leva para um raciocínio e a sua pergunta me leva para um outro raciocínio, assim. Assim, a sua introdução que você falava, vou fazer um curso de política, né, assim. Por exemplo, hoje existe um filósofo, né, que é o Vladimir Safatli, que ele vai falar sobre... me escapou o conceito exato que ele usa, mas ele vai falar justamente sobre esses processos de troca e como o amor é um processo de troca que cada vez mais está parecido com outro processo de troca, como a compra e venda, sabe? Tipo assim, eu dei mais amor para ela do que ela me deu, ou seja, eu fiz o investimento mais alto do que o retorno que eu obtive. Então, assim, os afetos, a economia dos afetos, esse é o conceito. Então, hoje em dia, há uma tendência a se pensar, e aí talvez dialogue com a ciência, o curso de ciência política que você fez, de que há uma tendência a pensar os afetos e talvez o amor como algo que se cambia, né? Com algo de troca, né? Então aí você, dentro de uma realidade como a que a gente vive, que é uma realidade capitalista, você sempre tem a pretensão de que aquilo que você vai oferecer, você vai obter um retorno maior do que aquilo que você ofereceu. E quando você oferece e não obter um retorno maior, parece que você está fazendo um investimento muito baixo, com baixo retorno, né? Ou seja, vou terminar com aquela namorada porque ela não me deu o amor que eu lhe dei, né? Você tem uma troca não equivalente, assim. Quando a sua introdução me leva a isso. Quando você me fala a pergunta, o que é o amor, assim, como eu lhe disse, né? Eu sou um homem casado, tenho uma filha, tenho muitos bons amigos, e para mim o amor é a cumplicidade, sabe? O amor é assim, é a não necessidade de eu dizer para entender. E assim, para além do amor romântico, para além do amor paixão, para além de outras coisas assim, eu acho que assim, essa possibilidade que poucas pessoas nos permitem, como meus bons amigos, a minha esposa e a minha filha, essa possibilidade de que eu nem preciso me questionar sobre o processo de troca que estamos fazendo, porque nem me interessa se eu estou lucrando ou não. Isso para mim é amor. O papel do artista. Vivemos num mundo polarizado aí, o artista, que geralmente é aquela pessoa que diz que sente, é difícil você fugir da polaridade. Quando você foge da polaridade, você acaba apanhando de ambos os lados. Aí você como artista, qual é o papel do artista? Essa é uma pergunta interessante, porque ela parece pensar da realidade em um ser que, por alguma razão, tem uma característica que o diferencia dos outros, né? Que é o artista, né? Assim, esse que é diferente dos outros tem que se deparar com um questionamento que os outros não têm, só esse que tem, porque esse é diferente dos outros. Então, assim, eu acho que eu tenho dilemas como qualquer um, independente da categoria que se perceba como, ou que exerça como, seja um artista, um pedreiro, um atendente de balcão, um dono de bar, assim. Assim, a sociedade, ela está polarizada. Os indivíduos na sociedade são indivíduos polarizados, assim. E o artista é só mais um indivíduo dentro da sociedade, sabe? Assim, é um pouco de devaneio achar que ele escapa à regra que ninguém escapa. Acho que é um pouco disso, na minha opinião. Tem um poema do Chomsky que ele fala, né, sobre isso. Ele fala que agora o telefone dele sempre toca e são as pessoas querendo que ele fale alguma palavra sobre as dores. E aí ele fala, eles não sabem que todas as noites eu estou aqui sofrendo com minhas dores, e por isso que o meu nome também está na lista. E aí eu vou aproveitar esse poema do Chomsky e perguntar para você o que é a poesia. Então, eu acho assim que na nossa tendência em separar as coisas em determinadas caixas, né, diferentes, assim, parece assim, a ciência ela é um conjunto de saber, né, a filosofia é um conjunto de saber, e a poesia é um outro conjunto de saber, assim, sabe? Um saber que parece um pouco não tocável, um pouco abstrato, assim, para mim tem um pouco a ver com isso, assim, mas eu gosto, eu me interesso, e nem sei se isso é uma poesia, assim, eu me interesso
pela poesia do dia a dia, assim, sabe? Do jeito que a pessoa fala, e aquele jeito eu falo assim, nossa, que jeito legal, sabe? Assim, muito menos pretensioso, no sentido de eu estou agora sentando, escrevendo uma poesia, e muito mais no sentido cotidiano, assim. Por exemplo, vou dar dois exemplos, assim, que eu vivi recentemente. Uma, assim, eu estava numa cachoeira, e meu pai, né, que ele é umbandista, assim, ele pegou umas ervas, assim, a gente tomou um banho de erva. E antes disso a gente tinha acendido uma vela perto da cachoeira, para ter um dia, um ano melhor, assim. E aí minha prima usou um termo que eu achei maravilhoso, assim. Ela falou assim pra mim, assim, ela falou assim, Robson, até banho de planta nós tomamos, então é possível que a gente tenha um ano bom, né? Agora eu falei, cara, banho de planta é um negócio assim lindo, né? O som, assim. E outra vez, assim, eu tava num outro lugar, aí uma pessoa me disse, eu tava conversando com uma outra, eu ouvindo, assim, eu fico ouvindo a conversa das pessoas. Aí ele falando assim, ó, o meu irmão, meu pai deu tudo para ele estudar, né, cara? Ele saiu daqui e se formou em doutor e voltou. E assim, se formou em doutor, sabe? Assim, é uma coisa muito bonita, assim. Pra mim, poesia são essas interpretações, assim, sabe? Algo que de tão despretensioso parece que apreende tudo, assim. Vamos passar a palavra para o Tom. Uma coisa que eu queria perguntar para você, assim, a gente conversou muito já sobre como contar uma história ele se enviesa de uma forma de construção de narrativa. Como você acha que qual cuidado você acha que deve ter na construção de uma narrativa para que a pessoa tenha uma certa verdade contida? Mais uma vez, assim, vamos separar as duas coisas, assim, no sentido seguinte, eu acho que uma boa história, ela tem que seduzir, assim. Acho que uma boa história, ela tem que ser bem contada, assim, acho que independente, assim, por isso que eu gosto tanto de Vingadores, Avengers, assim, sabe? Porque às vezes eu acho que é uma história bem contada, assim, sabe? Eu acho que uma história bem contada, ela tem que prender o seu interlocutor, assim, dentro daquela narrativa, assim. Agora, quando esse mesmo interlocutor, que aí, vamos dizer, tem mais a ver com as minhas pretensões, acho que eu tenho menos pretensões de contar uma história como dos Vingadores, do universo Marvel, e mais de uma história que se convine com a realidade, não sei o quê. Me interessa, assim, o que dessa história é possível que mesmo aquelas pessoas que discordem dessa história se sintam seduzidas por essa história, sabe? As histórias que mais me interessam são essas histórias, aquelas histórias assim que parece que não tem como, assim, sabe? Independente do seu ideal, independente do seu partido, independente da sua vocação, a história ela é tão universal, assim, ela é tão rica que parece que tem a ver com todo mundo, assim, sabe? Isso é o que eu mais gosto, né? Uma boa história, assim. E assim somos seres humanos. Né? É o que me atrai, uma boa história. Sempre falam, né, que em São Paulo as pessoas que mais definiram São Paulo com a beleza, com a maior beleza, sim, foram pessoas de fora, né? Tom Zé, Fernando. E eu sempre gosto de saber a visão de uma pessoa que vem do interior, né? Sobre a cidade, a capital. O que é a cidade? Você deu um exemplo muito específico, né? São Paulo, né? Assim, e pra mim, assim, a cidade que eu vivo hoje, a cidade que eu moro hoje, é a cidade de Curitiba, assim. E Curitiba eu acho uma cidade que me deu muitos presentes. Eu tive a possibilidade de ter ótimas experiências em Curitiba. Então eu gosto muito de Curitiba, assim, sabe? Eu tenho uma filha nascida em Curitiba. Uma parte significativa do meu trabalho foi realizada em Curitiba. Tenho bons amigos que eu fiz em Curitiba, assim, sabe? E Curitiba é uma cidade o seguinte, assim... É uma cidade que demora para você ganhar os corações, sabe? É uma cidade que leva um tempo, assim, você não chega e já vira amigo, você não chega e já leva para casa, sabe?
ela demora, mas quando você vai ganhando, quando você vai firmando aqueles corações, assim, sabe? E aí, ela é uma cidade gostosa também é uma cidade acolhedora, sabe? Pra mim, e assim, eu conheço um pouco de São Paulo, não conheço muito, e também, pra mim, ao mesmo tempo, Curitiba é uma São Paulinha, assim. É uma São Paulo pequenininha, sabe? São Paulo tem muitas coisas legais pra caramba, mas são longe pra caramba. Curitiba não, tem muitas coisas legais, mas é sempre perto. Nada que é impossível de você chegar igual São Paulo. Igual São Paulo você passa horas para chegar em algum lugar. Aqui não, vai passar, sei lá, 1 hora no máximo. Então, assim, Curitiba é uma São Paulinha, então ela te proporciona culturalmente uma vida muito rica. E ao mesmo tempo, assim, é uma cidade que eu acho que tem um espírito meio interiorano, assim, sabe? Demora um tempo pra você ganhar o coração, mas depois que você ganha o coração, é uma cidade acolhedora. Quando a gente é poeta, você pergunta pra gente o que é a poesia. Perguntar pra você o que é os quadrinhos. Acho que para além dos quadrinhos, eu iria no desenho, sabe? Assim, tem um trecho do livro do... agora me fugiu o nome. Em que ele vai contando uma coisa assim, ele fala sobre o polvo, né? O polvo sempre quando é ameaçado, o polvo ele solta uma tinta preta, assim, né? E aí ele fala assim que é o Lourenço Mutarelli. E aquela tinta preta é tipo um nanquim. E aí ele fala assim que quando ele usa o nanquim para desenhar, ele devolve o nanquim à sua condição natural. Quer dizer, uma defesa do mundo, assim, uma resposta ao mundo, sabe? Para mim o desenho é uma resposta ao mundo. O jeito que eu tenho de manifestar a minha opinião sobre o mundo, assim, é através do desenho, sabe? E eu tenho aprendido a ter essa relação com o desenho, assim, que é uma relação tanto social, no sentido de recursos que eu uso, ora eu uso um computador, ora eu uso uma aquarela, sabe? Que foi socialmente construída, não foi eu que fiz. Ora eu tenho uma visão mais psicológica, mais minha, intimista, assim, que é, por exemplo, o gesto que eu emprego. Se é um gesto mais suave, se é um gesto tenso, sabe? O desenho, para mim, é uma coisa muito... a minha relação muito íntima com o mundo. E uma forma de eu dizer para o mundo alguma coisa. Qual o melhor caminho de construção da sociedade melhor? O melhor caminho é entendermos, na minha opinião, que nós não somos os mesmos, e que precisamos ter, ainda que sejamos diferentes, ainda que sejamos diversos, as mesmas condições. Sabe, assim, para mim, utopicamente, esse lugar que talvez eu não encontre, é isso, assim, é saber que por mais diferenças de ideias, diferenças de perspectivas, diferenças de entender a vida, que todos nós tenhamos as mesmas condições. E as mesmas condições, a gente pode pensar isso em milhares de maneiras, assim, sabe? Não estou restringindo a isso, assim. Eu acho assim, cada vez mais, eu acho que o mundo tem nos ensinado que somos diversos. Nós não somos iguais. Nós não somos todos homens e mulheres. Nós não somos todos bi, trans, poli. Somos muito diversos. Não somos todos ocidentais. E quando somos ocidentais, não somos todos eurocêntricos. Somos às vezes índios e anomames. E como, assim, um lugar ideal é que mesmo eu tendo a minha especificidade, que é diferente de tudo, que possa ser igual a tudo na condição de poder existir como tudo. Para mim é o meu ideal. Assim. O seu livro vai chegar nas escolas. É um livro muito despretensioso, assim, eu tinha uma despretensão muito grande para ele, e ele chegou num lugar que eu nunca imaginei que ele fosse chegar. Mas assim, eu fiz ele com muita responsabilidade, sabe? Então eu não tenho medo do que essas crianças vão ler, porque eu tive muita responsabilidade mesmo, muita seriedade com o trabalho que eu fiz, com a pesquisa que eu fiz, assim. Estou muito disposto ao debate, aqueles que tiverem interesse em debater, sabe? Porque, assim, fico muito feliz. Se um dia eu puder ter o prazer de encontrar uma criança dessa, sendo para ela dizer que gostou ou não gostou, eu teria um enorme prazer de me desculpar
e de também dizer porque complementar sobre aquilo que ela gostou, sabe? Porque eu acho um livro muito responsável, tanto da minha parte, quanto da editora que me publicou, e eu acho que essa responsabilidade garante que essas crianças vão ter uma possibilidade de dialogar para concordar ou para discordar muito positiva, na minha opinião. Bom, quando está chegando ao fim, eu sempre vou dar uma pergunta que eu faço para todo mundo, porque como todo mundo morre, eu pergunto, você tem medo de morrer? Eu tenho. Como diria o Woody Allen, assim, não é que eu tenho medo da morte, só não quero estar lá quando ela chegar. Mas eu penso muito sobre a morte também, assim, acho que um jeito das coisas, de relacionar com as coisas que eu tenho medo é pensar sobre elas, assim. E um dos jeitos que eu tenho de pensar sobre a morte, e eu tenho cada vez mais pensado o seguinte, assim, que a gente veio do todo e a gente volta pro todo, sabe? Eu já cheguei a pensar que eu ia pro nada, mas eu não vim do nada, eu vim do todo. E hoje eu tenho a impressão que quando eu voltar, eu volto pro todo, sabe? É isso.